Fala galera, meu nome é Thales. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar aí as nossas dicas semanais toda sexta-feira sobre como você otimizar e melhorar um pouquinho os seus estudos, tá? Hoje nós vamos resolver uma questão de 2017. Uma questão também que a gente consegue fazer com certa facilidade, lembrando aí das dicas de função do primeiro grau que foram ditas com relação ao coeficiente angular e ao coeficiente linear. Então bora lá para a questão para a gente não perder muito tempo. Então a questão vai dizer o seguinte: para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projétil B interceptar o projétil A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo na simulação realizada. Então vamos lá, de praxe aqui a gente tentar ler o nosso gráfico antes, né? Então aqui, ó, como ele fala, um dos projéteis vai percorrer uma trajetória parabólica, né? Então ele vai vir aqui, ó, ponto máximo que ele vai chegar aqui, depois ele começa a cair, né? E o outro projétil vai ter um comportamento aqui retilíneo, então ele vai começar aqui, ele chega aqui até a altura de 16 metros e aqui a gente não tem mais informações sobre o que acontece. A gente sabe que ele chega na altura 16 metros aos 9 segundos. A intenção do experimento aqui, pelo que ele falou aqui no primeiro parágrafo, é que os dois se interceptassem aqui, ó. Que eles se interceptassem nesse ponto aqui, na altura onde o foguete parabólico ele vai ter a altura máxima, tá? E isso não acontece. Bom, com base nessa simulação, observou-se que as trajetórias do projétil B observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada, obviamente, porque senão ele não iam se chocar aqui, não iam se interceptar aqui nesse ponto aqui. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta representada, da reta que representa a trajetória de B deverá. O que precisa acontecer com o coeficiente angular dessa reta aqui para que essa reta passe por esse eixo aqui, tá? De forma bem intuitiva, pode ser que você de repente olhe e faça, eu tenho que aumentar 2 unidades, porque daqui desse ponto aqui para cá eu estou aumentando 2 unidades. Só que não é bem verdade isso que acontece, porque se eu aumento o coeficiente angular, e a gente viu na nossa dica que o coeficiente angular ele diz respeito à inclinação dessa reta, se eu aumento a inclinação, não é verdade que em todos os pontos dessa reta eu estou aumentando 2 pontos, 2 unidades para cima. O que vai acontecer? Para essa reta passar aqui, eu tenho que ter exatamente isso daqui, ó. Vamos lá. Deixa eu usar a régua aqui. Que não é a reta aqui que ele está passando. Se você observar direitinho, a gente vai perceber que não acontece um aumento regular. É um aumento específico aqui nesse ponto aqui. Ele não quer saber quantas unidades eu preciso sair desse ponto para esse ponto para que o objetivo seja alcançado. Ele quer saber o quanto que o coeficiente angular precisa aumentar para que essa reta aqui se transforme nessa reta aqui. A gente já viu que toda vez que a gente tem uma reta no gráfico, ela pode ser escrita dessa forma aqui, nessa função. O y vai se comportar de acordo com essa função aqui, ax mais b. E vimos na nossa dica que esse a significa o coeficiente angular e esse a ele pode ser calculado através da variação de y pela variação de x. Então, para a gente saber o quanto ele precisa aumentar, a gente precisa saber o quanto que ele é nessa reta errada e o quanto ele deveria ser na reta que ele quer para alcançar o objetivo dele. Então, vamos dividir aqui em coeficiente angular antigo e coeficiente angular ideal, tá bom? O coeficiente angular antigo, que já é usado aqui, ele está variando, ó. Quando ele chega vamos usar esse daqui, quando ele sai de 0 a 12 em y, ele está saindo de 0 a 6 em x. Então, a gente vai fazer 12 dividido por 6
ou seja, o coeficiente angular da reta antiga, a reta que está sendo usada, vale 2. O coeficiente angular da reta ideal, que é a reta que a gente quer para o objetivo ser alcançado, a gente tem que saber que ele vai pegar aqui, ó, nesse ponto aqui. Se ele vai pegar nesse ponto, então ele vai ter que, na hora que ele variar 16 metros, ele vai ter que estar passando aqui por 4 segundos, ou seja, 16 dividido por 4. Então a gente pega aqui 16 dividido por 4, isso aqui vai dar igual a 4, ou seja, o coeficiente angular que eu quero é igual a 4. Qual foi o aumento de um para outro? 2. Por coincidência, seria exatamente o que uma pessoa com uma interpretação errada aqui poderia marcar. Então a gente vai ter aí a letra C como a resposta correta, aumentar em 2 unidades. Cuidado, porque eu costumo dizer no cursinho ou para os meus alunos, não é porque a gente, por intuição, marca uma resposta e depois vê que ela está certa e a forma é errada de se pensar, que todas as questões desse jeito vão dar certo, tá? Então, como eu sempre falo, o ideal é que você faça a conta, prove de forma matemática e marque no gabarito. Evita chutar, evita fazer de forma intuitiva, tenta sempre fazer como se fosse uma questão aberta. A questão de hoje foi essa. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui e assina o sininho também para estar sempre de olho no que a gente posta. E até a próxima. Falou!